Caros amigos, muito bem-vindos. Nós queremos compartilhar nossa criação de carpas para contemplação como uma das ferramentas, uma das metodologias para a meditação, especificamente a contemplação de carpas ornamentais. Então, sob uma visão terapêutica, e quando nós nos colocamos para contemplar, nós automaticamente vamos nos desligando de um eventual pensamento, de uma eventual dinâmica mental. Nossa dinâmica mental, ela vai representar para aquilo que nós chamamos de padrão mental ou padrão vibratório. E o nosso padrão vibratório, portanto, como conceito, ele é a síntese da média de tudo aquilo que nós emanamos de nós, para nós e para o meio externo, relativo à qualidade, portanto, de tudo aquilo que nós pensamos, focamos e emanamos enquanto magnetismo, ou enquanto emoções, ou enquanto sentimentos. Então nós vamos ver que quando nos colocamos para aprofundar esta temática e esse estudo, nós vamos abrindo um leque, nós vamos abrindo para arquivos, para detalhes os quais, obviamente, que devem ser estudados e aprofundados por cada um dos que busca, por cada um daqueles que está, de alguma maneira, buscando compreender o assunto. Portanto, podemos dizer assim, o nosso padrão vibratório é a média de tudo que nós estamos emanando enquanto pensamentos, recheando os mesmos com os aspectos emocionais ou aspectos sentimentais. Os aspectos sentimentais são aqueles de fundo, são aqueles que, de um modo geral, vão nos caracterizar para aquilo que nós estamos impregnando junto ao que pensamos. Já as emoções são de curta duração, são os ímpetos, são as reações, mas que se manifestam circunstancialmente e ocasionalmente, dependendo das circunstâncias. Portanto, quanto mais calmos estivermos, obviamente que mais elevado será o nosso padrão vibratório. Quanto mais agitados, quanto mais estressados, o nosso padrão vibratório, ele rebaixa então as suas frequências e nós vamos correr o risco de adentrar faixas de frequências com as quais nós vamos estabelecer a devida sintonia. Portanto, uma sintonia, ela é estabelecida pela própria pessoa, representado pelo seu padrão vibratório. Quanto mais elevado for o nosso padrão, mais nós estaremos nos colocando acima das faixas medianas, das faixas mundanas. A diferenciação pessoal, então, enquanto possibilidade, está
para nós, está para cada um dos seres humanos, na proporção em que vai compreendendo esta temática e vai vivenciando, vai executando, vai realizando um devido trabalho. Em apometria, nós vamos utilizar muito a expressão padrão vibratório. Este padrão vibratório, portanto, diante de tudo o que nós estamos nos referindo como a síntese mediana do nosso próprio padrão, ou seja, da nossa própria forma de ser. Como somos, como agimos, como reagimos. Então não são só as ações, são também as reações e naturalmente que também devemos colocar como um dos elementos de nossa equação as omissões. Então, recapitulando este capítulo, nós vamos nos colocar em estado de contemplação como metodologia meditativa para nós acalmarmos, aquietarmos a nossa mente e assim nós ampliarmos para a possibilidade de uma autopercepção. Nós vamos nos diferenciar em nós tão somente se nós nos diferenciarmos com relação à nossa forma de ser. E para tanto, cada qual terá que reconhecer, olhar para si mesmo e identificar para a sua forma de ser. Eventualmente identificando para um padrão mais rebaixado, eventualmente identificando para aquilo que nós podemos realizar, podemos vibrar e assim garantirmos um próprio e elevado padrão vibratório. Tudo isso que está colocado no Evangelho enquanto um manual comportamental para que cada qual possa realizar para este desenvolvimento crístico em si mesmo. Em apometria, nós vamos nos referir ao padrão vibratório, higienizando como possibilidade, como técnica, para as energias que foram sintonizadas. E culturalmente nós vamos buscar, e ainda está vigente, o culpado externo como causador para o nosso mal, para a nossa condição. Quando, de posse deste fundamento do que seja o padrão vibratório e de que ele é uma síntese daquilo que cada qual está emanando, mudamos a perspectiva e devemos passar a assumir cada qual para a elevação do seu próprio padrão vibratório. Aqui nós estamos compartilhando a nossa criação de carpas para a contemplação, carpas coloridas, tão somente para esta finalidade. Temos matrizes adultas em plena reprodução e estamos agora, então, ampliando para realizarmos, então, toda uma dinâmica de reprodução e podermos compartilhar desta metodologia com todas as pessoas que queiram, enfim, desenvolver este método para esta metodologia de contemplação. E aproveitamos esta metodologia e este método para a abordagem
proposta, então, enquanto grande tema, que é o padrão vibratório. E o padrão vibratório se inserindo no tema dos nossos capítulos, que são os campos de força. Os campos de força, então, esta possibilidade que o próprio ser humano tem, esta capacidade de realizar, de plasmar, de fabricar, de construir campos de força, mecanismos para canalizar energias, para concentrar energias e todo um aporte possível por meio do autoconhecimento para o autodesenvolvimento. Abraço fraterno a todos e até o nosso próximo capítulo de número 16.